Amém? E nosso texto, queria aqui convidar os irmãos a abrir em João capítulo 8. João capítulo 8. Então, abram lá comigo, é um texto muito conhecido. Mas antes, de orar e de nós lermos o texto, esse mês passado, na realidade, o pastor Custódio, não sei quantos conhecem o pastor Custódio, ele nos supervisiona ali o campo tanto do Pará, que é onde a Dani está, como no Bailique, que é o campo do Amapá. Daí ele chegou lá e ele fez uma reunião conosco e ele falou sobre a possibilidade, e o convite de nós irmos a um congresso em São Paulo, que acontece anualmente. Ele falou, irmãos, estávamos ali como equipe, ele falou, tem 5 passagens para os irmãos irem para São Paulo. E daí ele começou a conversar, quem queria ir. Eu falei, pastor, eu não quero ir. Quero ir para São Paulo não, porque a gente fica naquele dia a dia, a gente pensa, se eu for, ele vai parar de acontecer tudo, vai parar isso, parar aquilo, né? O Allen já ia, o Allen faz parte da equipe, né? Somos uma dupla ali. Eu falei, poxa, o Allen já vai, se eu ir, vai parar tudo. Eu falei, não vou, pastor. Ele falou, não, tu vai. Ele explicou, e daí, tudo bem, ficou decidido que eu iria, o Allen iria, e mais 3 pessoas iriam. E daí eu voltei para casa com essa direção, e depois de alguns dias, eu comecei a sentir um cansaço muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Eu dormia cansado, acordava, parecia que mais cansado, parecia que eu tinha trabalhado dormindo, né? E aquele cansaço, aquela exaustão, algo assim que eu não sabia de onde tinha vindo. E eu percebi que eu estava cansado. A partir do momento que ficou certo que eu sairia do campo. Porque no dia a dia, a gente não percebe, a gente faz isso, faz aquilo, e Deus dá uma graça sobrenatural para nós. A ponto da gente não sentir nem cansaço, às vezes, né? Faz aquilo outro. Mas e daí quando definiu, poxa, eu vou sair do campo tal dia. E daí eu comecei a sentir aquele cansaço acumulado. E daí deu o dia da viagem, a gente viajou e tudo mais. E foram dias abençoados, né? Deus deu nessa oportunidade, daí nós fomos para o congresso, aos ministrados, teve vários testemunhos de missionários, de pastores, e depois com a chegada aqui, revi minha família, revi os irmãos, e tudo isso foi muito bom, tanto receber essas ministrações, como estar em comunhão com os irmãos. Mas eu confesso que esses dias que eu estava em viagem, eu continuava me sentindo muito cansado, um cansaço assim que eu não entendia. Por quê? Porque eu estava descansando esses dias, mas sentia aquele cansaço. E daí eu fui convidado para ministrar pelo pastor, pelo pastor Kiko, e eu fui estudar o texto. E eu li o texto pela primeira vez, e quando eu li o texto, pela primeira vez não, já tinha lido outras vezes, mas para estudar ali, eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu não entendo esse texto. E eu comecei a estudar e a orar ali, e estudando esse texto aqui, eu senti um alívio e um descanso em Deus sobrenatural, E eu fui ali meditando e Deus foi me renovando. E eu dormi tarde, e eu lembro que, acordei hoje 5h30 da manhã, e pensando que já era de manhã, eu falei, nossa, dormi demais, acordando descansado, leve. Eu fui olhar no relógio e falei, nossa, Deus, que tá madrugada ainda, cedo demais. Eu fiquei ali na cama um pouco ali, mas glorificando ao Senhor, que o Senhor me deu esse descanso, E o Senhor faz isso. E o que mais ministrou minha vida, e o que mais glorifiquei a Deus é que eu saí do Bailique e viajei, mas viajar é muito bom, Ser ministrado num congresso é muito bom, estar em comunhão com os irmãos é muito bom, mas eu fui renovado estudando a palavra. Então, eu fiquei agradecendo a Deus porque o descanso e o renovo eu vou levar comigo na minha mala, Tá aqui, ó. Nós podemos sempre acessar esse descanso em Deus ao estudar, ao ler, ao meditar, ao orar. Isso é muito bom, Então, fui muito ministrado pelo Senhor nesta palavra aqui, e minha oração, meu desejo é que os irmãos também sejam profundamente ministrados, em nome de Jesus. Então, João capítulo 8, nós vamos ler ali do verso 1 até o verso 11. Diz assim, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando.
E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Verso 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Gostaria de orar mais uma vez. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos deste a Tua palavra, Senhor Deus, e o Senhor nos ministra através dela, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito esteja, Pai, continuamente ministrando nossos corações, Pai. Nos colocamos em Tuas mãos, nos apresentamos diante do Senhor, Pai, porque nada sabemos, Pai. Mas o Senhor pode revelar, Pai, a cada um de nós, Pai, o que precisamos saber, Pai. Obrigado, Senhor Deus, e continua conosco, Pai. Estamos em Tuas mãos, Pai. Queremos seguir a Tua orientação esta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nosso texto, como eu disse, é João capítulo 8, e é um trecho muito conhecido, é um texto que é amplamente pregado, e todos nós conhecemos desde pequenos, muitos, né? Mas apesar dessa visibilidade toda que esse texto tem, é necessário a gente ainda estudar esse texto, e eventualmente a gente precisa corrigir alguns erros de interpretação e de uso desse texto. Eu creio que você certamente já deve ter ouvido uma frase, a pessoa fala assim: quem não tem pecado, que joga a primeira pedra. A gente ouve isso. E se você não sabe, isso é uma frase de Jesus. E Jesus propôs isso, Jesus falou isso em meio a uma conspiração dos escribas e fariseus, no verso 7 do texto que nós lemos. Então, uma frase que muitos ainda hoje usam para relevar o pecado. Jesus, ele disse para denunciar a hipocrisia daqueles homens que acusavam a mulher. Ok? Então, no versículo 1, eu quero ir lendo e explicando. No verso 1 diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, o versículo 1 é um intervalo de tempo entre o capítulo 7 e o capítulo 8. Esse intervalo de tempo é um intervalo de uma noite. E o capítulo 7, ele pinta um cenário no qual o capítulo 8 vai acontecer, certo? Então, se você voltar no capítulo 7, ele inicia falando sobre a incredulidade dos irmãos biológicos de Jesus. Os irmãos de Jesus não criam nele, mas queriam que ele se apresentasse e estivesse em Jerusalém. E depois disso, essa incredulidade, ela se espalha não só entre a família de Jesus, mas entre todo o povo. No verso 12 diz assim: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Então toda aquela dúvida, aquela murmuração virou algo total ali entre as pessoas que estavam presentes no templo. E não somente isso, acaba acontecendo que os fariseus, os escribas, os líderes religiosos começam a acumular um ódio, uma inveja muito grande em relação a Jesus. E isso tem um estopim, que está ali no verso 32. Diz assim: e muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Então aquele sentimento de inveja, de ódio, acumulou a ponto de estourar, e eles deram uma ordem de prisão para Jesus. Colocaram que os servidores do templo fossem prender-se Jesus. E eles foram. E onde Cristo estava em todo esse meio, toda essa história? Cristo estava pregando. Porque não era hora de parar de pregar, assim como hoje não é hora de parar de pregarmos. Ali no versículo 37 diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que texto tremendo, né? A Nina compartilhou conosco ali sexta-feira e fomos ministrados.
E o desfecho do capítulo 7, eu gostaria de ler, está no verso 44 a 46. Diz assim: e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou como este homem. Tremendo, né? Que extraordinário. Os homens que foram para prender Jesus chegaram crentes, convertidos, de certa forma. Ninguém falou como ele. Amém. Então, vemos isso no intervalo de tempo. Jesus estava no templo, todo aquele cenário de perseguição, de credulidade, de ódio, de inveja. Então, Jesus sai e passa a noite no Monte das Oliveiras. E depois, para onde Jesus vai? Jesus volta para o templo. Verso 2. E pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Eu notei aqui que a gente inicia o episódio no versículo 2, e ali a gente vê o horário, o lugar, o público e o trabalho de Cristo Jesus. Tudo num verso. No verso 2 fala assim, que pela manhã cedo Jesus foi para lá. E não havia ninguém marcando ponto lá na frente do templo, né? Falando, chegou esse horário. Não. Não havia isso, né? Mas havia urgência em fazer a vontade do Pai. Jesus cedo estava ali. Não havia tempo para ficar adormecido, nem tempo para se atrasar, ou não havia outra coisa mais prioritária para Jesus fazer. Não, Jesus acorda e logo cedo Jesus se apresenta no templo. E no verso 2 ainda fala que de manhã cedo o que acontece? Jesus ele volta para o templo. Onde? No templo, sim, aquele templo onde ele tinha sido perseguido, onde as pessoas queriam prendê-lo, né? Se você é missionário aqui, né, você, juntamente comigo, já ouviu uma frase, alguém chegou para você e perguntou assim, mas você vai para lá? Algum missionário já ouviu isso? Tem certeza que você vai para lá? E Jesus, ele voltou para aquele lugar, né? Talvez um crente pudesse falar, mas Deus está preparando algo novo para o dia de hoje. Mas não, era o mesmo de ontem, né? Perseguição. E os fariseus estavam conspirando para intentar contra a vida de Cristo, para achar algo de que o acusar. Mas Jesus volta para lá. E, verso 2 ainda, fala aí, todo o povo vinha ter com ele. Isso é tremendo. Jesus atraía as pessoas a si, não mediante publicidade, não mediante entretenimento, e não prometendo bênçãos ou recompensas. Jesus atraía as pessoas a si porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, né? É o que nós vemos no capítulo 7, no qual os servidores foram até Jesus para o prenderem, mas voltaram dando testemunho dele. Havia algo sobrenatural que atraía as pessoas até Jesus. Ouvindo a ministração coloquei a mão aqui sem querer. Ouvindo a ministração da Nina sexta-feira sobre a pregação de Jesus ali, o convite de Jesus, do versículo 37 ao 39, do capítulo 7, algo ficou muito fixo na minha mente. Porque ali fala que os judeus eles estavam participando de uma festa religiosa. A festa dos tabernáculos era uma das 3 principais festas. E um detalhe interessante é que Jesus ele espera o último dia da festa. E de certa forma, Jesus ele deixa que primeiro os judeus eles experimentassem daquilo que eles estavam acostumados, todo aquele ritual religioso, sacrifícios, festas, cânticos. E depois de eles experimentarem tudo isso, todos aqueles dias de festas, Jesus ele chega no último dia e ele fala assim, será que alguém aqui ainda está com sede? Será que alguém ainda vai voltar seco e vazio para casa? E daí Jesus fala, então tem uma alternativa, venha a mim e beba. Isso ficou muito fixo no meu coração. Tem muitas pessoas sedentas no dia de hoje. A Nina falou sobre isso. E Cristo Jesus ele é a água da vida. Cristo Jesus ele satisfaz a sede espiritual de todo homem, né? Tem gente que fala assim, mas as pessoas hoje não querem saber de Deus. Mentira. As pessoas não querem saber de fórmulas mágicas vazias, de pregadores persuasivos, talvez, de usos e costumes, mas as pessoas elas estão sedentas de Deus e da presença de Deus. E por isso Jesus ali no templo, as pessoas vinham até ele. E isso é tremendo, né? Eu gosto muito
e admiro muito e gosto de reler sempre sobre o ministério de João Batista. Porque João Batista teve um diferencial. Ele foi um profeta, foi um pregador, mas ele pegou o púlpito dele e colocou lá no meio do deserto, onde não havia nada. E as pessoas iam até o deserto para ouvirem João Batista. E daí, depois da morte de João Batista, Jesus ele pergunta à multidão, ele pergunta, o que vocês foram ver no deserto? Foram ver um homem bem vestido? Não, um homem bem vestido está nos palácios. O que vocês foram ver? Daí Jesus próprio conclui, ele fala assim, um profeta? Sim, e muito mais do que um profeta. As pessoas eram atraídas pela presença, pela palavra de Deus que havia sobre João Batista e também aqui a palavra que havia em Jesus. Atraía as pessoas iam até Jesus para ouvi-lo. E no verso 2 fala que Jesus fazia o quê? Jesus se assentava e Jesus ensinava. E sabemos que o ensino de Cristo era o ensino do reino de Deus. Ele ensinava um reino diferente, uma alternativa. Eu estava, há alguns meses atrás, o Ailen, né, teve que ir para Macapá. Eu fiquei sozinho na Vila Progresso. Sozinho não, né, tinha o restante da equipe, mas não tinha um parceiro para mim ir para a comunidade. Mas Deus me colocou uma fé muito grande e eu falei, eu vou. Eu vou, e eu peguei uma carona e fui. E daí eu não podia fazer muita coisa, não realizei as coisas que normalmente a gente realiza, mas eu fiquei ali na casa, cozinhava, tudo, interagia com as pessoas, ia no comércio, conversava. E daí um dia, de tardezinha, a criançada foi lá em casa, daí a gente começou a jogar Uno ali, brincar, né? Com as crianças. Tinham chegado do colégio, elas sempre passam ali em casa, caminho. E daí um menino olhou para mim, fixamente, assim, no meio do jogo. Daí a gente tava jogando, tava conversando, não sei sobre o quê. Daí ele olhou para mim e ele falou assim, quando eu crescer eu quero ser crente. Eu falei, tu acredita em Jesus? Ele falou, acredito. Eu falei, tu é crente então, né? O pessoal chama a gente de crente lá, né? Os crentes chegaram, né? É nós mesmo, né? Um crente, né? E para mim, eu fiquei pensando depois sobre isso, porque uma criança que cresce numa comunidade como aquela, uma comunidade isolada, ela cresce vendo um estilo de vida que as pessoas normalmente têm, né? Normalmente todos os homens adultos são alcoólatras e as meninas engravidam cedo, toda aquela realidade do reino deste mundo. E de repente ele viu um outro padrão de vida, que era o reino de Deus, né? E foi interessante para mim ouvir aquela frase, porque era como que ele visse algo diferente, ele fala, eu opto por isso. Eu não quero viver o que minha família vive, não quero ver o que a minha comunidade oferece, mas eu quero algo diferente. E era justamente isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava ensinando sobre um reino. E as pessoas que viviam naquele reino deste mundo poderiam olhar para Jesus, aprender e optar por um reino de luz, né? A Bíblia fala que é um reino que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, versículo 2, né, inicialmente aqui, fala que Jesus ele foi cedo, Jesus ele voltou para o templo onde havia perseguição. E Jesus ele atraía o povo e quando o povo estava ali, Jesus se sentava, Jesus ensinava acerca deste reino, ensinava acerca do Evangelho. E a gente vai iniciar agora, a partir do versículo 3 até o versículo 11, e o tema que Deus colocou no meu coração é um tribunal no templo. Não sei se você já esteve num tribunal, eu nunca, mas já assisti um filme ou outro que retrata esse cenário de tribunal. Então, no tribunal tem um réu, ele senta ali, daí tem a acusação, tem a defesa, tem o juiz, tem todas essas figuras. Então, a gente vai falar sobre um tribunal no templo. E a primeira coisa que acontece no tribunal é a acusação. A acusação se levanta e a acusação ali ela tem a sua fala, mostrando os fatos. Então, o primeiro ponto nosso é a acusação, do verso 3 ao verso 6. Diz assim, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Tem um homem que uma vez disse assim, uma coisa terrível para o pecador é cair na mão de seus companheiros pecadores. Em Hebreus capítulo 10, verso 31, tem um versículo que diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cair nas mãos do Deus vivo, né? Nós sabemos que nosso Deus é um justo juiz, é uma coisa terrível.
Porém, Davi, ele concluiu que pior do que cair nas mãos do Senhor era cair nas mãos dos homens. Não sei se você lembra daquele episódio em 2 Samuel, capítulo 24, no qual Davi ele peca contra Deus. Ele levanta um censo entre o povo. Daí o profeta Agate, ele se apresenta a Davi e ele dá 3 alternativas. A primeira alternativa era 7 anos de peste, a segunda alternativa era 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, e a terceira alternativa era 3 dias nas mãos do Senhor. O que Davi responde? Capítulo 24, versículo 14. Ele diz assim: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E o que acontece aqui? Nesse primeiro trecho do texto, é importante a gente observar que a preocupação dos escribas e dos fariseus não era cumprir a lei. Muito menos a preocupação deles era com aquela mulher, né? Eles exporam aquela mulher, eles usaram aquela mulher. A preocupação desses homens era ter um pretexto contra Jesus. Por quê? Por que eu digo isso? Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Levítico, capítulo 20. Levítico capítulo 20 está ali no Pentateuco, e esses homens eles estudavam a lei, né? Eles eram conhecedores da lei. E em Levítico capítulo 20, versículo 10, diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. O que a lei prescrevia? A lei prescrevia que num ato de adultério, tanto o homem quanto a mulher seriam mortos. Será que esses homens aqui desconheciam que estavam na lei? Não. Eles sabiam que num adultério, tanto o homem quanto a mulher seriam apedrejados. Mas a preocupação deles não era cumprir a lei, como eu disse. A preocupação deles não era com o homem nem com a mulher que haviam adulterado. A preocupação deles era achar um pretexto contra Jesus. Então a motivação daqueles homens era o ódio, né? Era uma artimanha, era um pretexto ali. Então aqui nós vemos a acusação. E voltando aqui para o capítulo 8, a gente vai partir para o nosso segundo ponto, que é a defesa. E o advogado aqui é Cristo Jesus. Verso 7 a verso 9. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Verso 9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, como eu disse antes, o verso 7, ele repercute até os dias de hoje. Um verso que as pessoas falam, muitas das pessoas que repetem isso nem sabem o que está na Bíblia, nem sabem o que está no contexto de João capítulo 8. Mas nada dessa frase tem a ver com relevar o pecado, com passar a mão por cima do pecado. O ensino de Jesus aqui, ele vem principalmente para nos prevenir de nos sentirmos espiritualmente ou moralmente superiores a alguém. Porque a tendência do ser humano é justamente isso. A tendência do ser humano é denunciar o pecado próximo e ignorar o seu. Não sei se alguém já teve a oportunidade de aconselhar alguma situação, algum conflito dentro de um contexto familiar. Seja de um casal, ou seja de irmãos ali, né? Aí tu senta com um, tu vai conversar, né? Tu fala assim, poxa, mas tu tá errado nisso. E a pessoa fala assim, não, mas ele fez pior. Não aponta o pecado. Como se o pecado do outro fosse fazer ficar menor o meu, ou fosse justificar o meu pecado. Então, esse texto aqui nos previne muito disso, de olhar para o outro e ignorar o próprio erro. Mas para a gente ir mais profundo no que Jesus disse, não no que Jesus quis dizer, né? Do que Jesus disse. Vamos para Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, vai falar justamente sobre como era efetivado esse julgamento. Deuteronômio 17, versos 6 e verso 7. Ali diz o seguinte: por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto ou que haver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então, o que está falando? Está falando que para alguém ser julgado e condenado à morte, precisa de pelo menos 2 testemunhas oculares.
Verso 7. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, quando Jesus ele fala sobre atirar a primeira pedra, a primeira coisa que vinha na mente de um judeu que conhecia a lei era sobre esse texto em Deuteronômio capítulo 17. Por quê? Porque era comum que o primeiro a tirar a pedra era aquele que havia visto o acontecimento. Então era isso que vinha na mente deles, e nós precisamos entender. Então quando Jesus ele fala isso, que atire a primeira pedra, quem não tem pecado, quem está isento de pecado, Jesus incita as pessoas que supostamente haviam visto o pecado. Mas antes disso, antes das pessoas que tinham visto jogarem a primeira pedra, há uma condicional colocada pelo próprio Jesus. Será que aquilo que eles tinham visto era diferente daquilo que eles viviam, da conduta que eles tinham? Será que aqueles homens tinham uma conduta sexual íntegra, perfeita, irrepreensível? Então Jesus ele fala para que a lei seja aplicada de fato como era, mas quem iria aplicar a lei precisaria ser alguém justo naquele fato. Então essa é a defesa de Jesus. E acontece ali, como nós lemos no versículo 9, diz assim: quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Começaram a sair, um a um. Eu imagino que os primeiros a sair foram os que falaram que tinham visto, né? Porque eram eles que iam jogar a primeira pedra. E acredito que os que foram sendo depois eram aqueles que não tinham visto nada, não sabiam de nada, não sabiam se era verdade, mas jogariam as pedras depois porque o primeiro tinha jogado. Eles foram saindo, eles não tinham autoridade para julgar. O único que tinha autoridade para julgar era Jesus. E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é o veredito, né, a conclusão que Jesus tira, que está no versículo 10 e no versículo 11. Diz assim: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse texto é tremendo nessa parte, né? E sabemos que a única pessoa justa, como eu disse, para julgar estava ali. Era Jesus. Aquele que não contém pecado, aquele que nunca pecou. E assim, como todo ser humano, aquela mulher era culpada. E o salário, não somente do pecado de adultério, mas como de todo pecado, é a morte. Segundo o que o autor de Romanos nos diz. O salário do pecado é a morte. Ele continua, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, assim como aquela mulher, nós também temos esse salário por causa do nosso pecado. Tínhamos. E aquela mulher estava diante de quem um dia todos nós, todo homem estará. O juiz, Cristo Jesus. Mas ainda é tempo de misericórdia e de graça. É o que Cristo Jesus ele manifesta aqui, misericórdia e graça. Misericórdia no sentido de que nós não recebemos aquilo que nós merecemos, que é a morte, e graça no sentido que nós recebemos aquilo que nós não merecemos, que é a vida. E daí Jesus fala, né? Não te condeno, como é? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. E eu falei no começo, né, que a primeira vez que eu li, eu falei, Senhor, eu não compreendo esse texto. Por quê? Porque eu via Jesus liberar aquela mulher, outras vezes, né, que eu já tinha lido, e Jesus liberava a mulher ia embora, mesmo diante da clareza de Levítico capítulo 20, que nós lemos, onde a condenação era apedrejamento, era a morte. Então, a lei é muito clara, né? Então, aquela mulher, pelo pecado, ela estava condenada à morte, era algo certo. E daí, de repente, Jesus libera a mulher e fala assim, vai, não peques mais. Eu não compreendia. E aparentemente, né, parece que Jesus ele burla a lei, mas não é isso. A lei ela foi cumprida cabalmente por Cristo. E se nós lembrarmos e vermos, Jesus ele estava em Jerusalém. E Jesus estava caminhando rumo ao Calvário, rumo à cruz. Isaías 53 diz assim, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Jesus ele oferece a vida para aquela mulher porque ele tomou a morte que estava sobre ela, sobre si. E o cumprimento da lei, aqui nesse caso, foi a morte de Cristo Jesus. Ela havia adulterado, ela era culpada, ela merecia a morte e Jesus morre por ela. Tão simples, né? E às vezes a gente não interliga as coisas. E eu, por muito tempo, assim, parecia algo obscuro e difícil de compreender, mas é simples. Jesus, ele oferece a vida, ele era o único que poderia oferecer a vida porque ele tomou a morte sobre ele. Ele foi o cordeiro que foi morto por nós, né? E todos nós estávamos na mesma situação que essa mulher. Porque o salário do pecado é a morte, mas nós recebemos esse dom gratuito, maravilhoso, a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós. E por isso nós temos vida por causa de Cristo Jesus. Então, um julgamento no templo, um julgamento em Jerusalém. Os acusadores, a acusação, a defesa, né, proferida por Cristo Jesus e esse veredito maravilhoso de misericórdia e graça. E eu gostaria de aplicar. Primeiro a gente viu a acusação, né, a acusação dos fariseus, dos escribas ali. E paralelo a isso, eu gostaria de ler um trecho em Tiago. Tiago, capítulo 4. Deixa eu achar aqui. Tiago, capítulo 4, ele vai falar sobre julgar. E julgar é um tema muito delicado hoje. Exatamente. A pessoa faz alguma coisa e fala, pô, isso aí tá errado. E a pessoa fala assim, não pode julgar. Delicado, né? Mas olha o que diz Tiago, capítulo 4, ele fala assim, versículo 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei e não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Né? E eu fiquei pensando sobre essa realidade, não queria entrar muito profundamente sobre isso, é algo delicado, como eu disse, mas eu achei interessante em ver, no nosso texto que nós estudamos, em João capítulo 8, que os homens que julgaram a mulher eram pecadores, eram hipócritas. E o homem que ofereceu a vida, ofereceu graça e misericórdia era o justo, né? Às vezes a gente acha que é o contrário, né? Mas não. Então, que nós venhamos aprender e meditar nesse texto. Eu acredito que a principal coisa em relação a isso, é claro que a gente não pode, de maneira nenhuma, se calar diante de coisas erradas, diante do pecado. Porque a mesma pessoa que disse isso, de Cristo Jesus, falou, não julgarás teu irmão, ali no capítulo 7 de Mateus, 5, 6 e 7, ali no Sermão do Monte, é o mesmo Jesus que denunciou o pecado dos fariseus, né? É o mesmo Jesus que repreendeu a incredulidade dos discípulos, é o mesmo Jesus que expulsou aqueles que comerciavam no templo. Então, não julgar o irmão não tem nada a ver com se calar diante do pecado, né? Nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, principalmente em dias como hoje, onde as pessoas querem relevar o pecado, né? Cristo nunca falou para nós relevarmos o pecado, nós precisamos ser íntegros e precisamos denunciar o pecado. Mas eu acredito que o principal ensino desse texto, como eu já disse, é nos fazer ser humildes e não nos sentir espiritualmente ou moralmente superiores a ninguém. Dentro disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e que você pensasse e respondesse para si mesmo. Quem é o maior pecador que você conhece? Eu vou revelar a minha resposta aqui. O maior pecador que eu conheço sou eu. Eu posso dizer isso de acordo com o que Paulo também diz. Paulo, apesar de ser um homem grandemente usado por Deus, cheio do Espírito Santo, né, um exemplo para nós missionários, ele fala que ele era o principal dos pecadores. Isso é porque a gente não tinha nascido ainda, né? Então, Paulo, ele olha para si. Paulo, ele combatia ferrenhamente o pecado. Mas quando ele olha para si, ele fala assim, mas eu sou o melhor dos pecadores. Então, deixemos que vejamos Deus como o único justo para julgar, e nós somos cumpridores da lei, mas que nós preguemos a verdade e nos posicionemos nesse dia. Então, que a gente tenha essa compreensão profunda do que significa julgar, biblicamente.
O segundo ponto que nós vimos é a defesa de Jesus. E eu anotei aqui que a missão de Cristo Jesus foi chamar as pessoas ao arrependimento. Gosto muito do texto ali de Lucas, capítulo 19, onde Jesus se encontra com Zaqueu. E o verso 10, Jesus fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus olhava ali para aquela mulher, naquela situação, acusada, exposta, e Jesus queria convidá-la ao arrependimento, à transformação. E precisamos fazer isso nesses dias, pregar o Evangelho, Daqui a pouco eu quero testemunhar um pouquinho sobre como está lá no Bailique, E eu acredito que os irmãos também, tenho certeza, têm feito a missão, têm pregado o Evangelho também neste lugar, E precisamos fazer isso cada vez mais. E nosso terceiro ponto foi o veredito. E ali eu fiz uma anotação de uma coisa que eu não falei ainda, Ali fala, Jesus fala, vai, não peques mais, etc. Então, o perdão de Cristo Jesus, ele veio em conjunto com um convite à santidade. Ela foi perdoada? Sim. Ela recebeu a vida de Cristo? Sim. E o convite de Jesus é vai e não peques mais. Por quê? Porque uma pessoa pode falar, então eu vou, Vou e vou pecar de novo. Não, de maneira nenhuma. O amor de Cristo e o sacrifício de Cristo nos constrange a uma vida de santidade, a uma vida de arrependimento. Esse é um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. E apesar de nós não termos registros do que aconteceu com essa mulher, eu acredito que aquele impacto, aquela experiência com Cristo Jesus levou ela a um verdadeiro arrependimento. Porque é isso que um encontro real com Cristo nos faz, É isso que gera em nós. Amém, irmãos? Foi uma palavra simples, Sucinta, mas profunda, Que nós venhamos a glorificar o Senhor cada dia mais pelo que Ele fez por nós na cruz. Essa foi a grande novidade para mim nesse texto. Falei, nossa, que tremendo, O Evangelho é tão explicitamente exposto aqui nesse texto. Amém? Pastor Kiko disse para mim também testemunhar um pouco sobre como estão as